Olá, saudações a todos, todas, sejam muito bem-vindos. Professor Charles Brito aqui. Hoje vamos conversar sobre auriculoterapia como prática complementar no cuidado em saúde. A auriculoterapia é uma técnica muito interessante, muito simples, que tem aí já há algum tempo mostrado valor na assistência em saúde nos vários espaços, inclusive do Sistema Único de Saúde. A gente tem percebido que alguns dos nossos colegas, dos nossos profissionais dentro do Sistema Único de Saúde, têm desenvolvido uma atividade que a gente chama de híbrida, ou seja, esse sujeito desenvolve ali no seu tempo normal as práticas que são programadas para a sua atividade, seja ele médico, enfermeiro ou enfermeira, fisioterapeuta, enfim, e aí, associando a essa prática, muitas vezes desenvolve uma outra prática complementar, colocando ali na sua agenda um momento para fazer essa outra técnica, como, por exemplo, a auriculoterapia. E é um pouco nessa lógica que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai discutir hoje, pensando então nos benefícios que essa prática pode trazer, complementando o cuidado em saúde. Então vamos falar um pouquinho sobre a auriculoterapia. Pois bem, esse parágrafo ele foi tirado do site da nossa secretaria, da Secretaria Estadual de Saúde, e nessa reportagem, cujo título é Auriculoterapia é alívio para dores do corpo e da alma, eles dizem o seguinte: inspirado na terapia milenar chinesa, a auriculoterapia tem sido importante aliada da medicina brasileira. Embora possa utilizar agulhas, não causa nenhum desconforto. Pelo contrário, alivia dores do corpo e da alma, sem efeito colateral nem dependência química. Então, a nossa secretaria já divulga para os seus, os vários sujeitos que têm acesso a esse portal do conhecimento aí, a importância, então, nessa técnica que tanto agrega valor para esse trabalho. Pois bem, a auriculoterapia. Há de se pensar e mirar ali, observar a história, o contexto, as relações e inter-relações que essa prática, que essa técnica tem. No que diz respeito à história, eu já comecei dizendo que ela advém de uma medicina tradicional, que é chamada medicina chinesa, medicina tradicional chinesa. Bem verdade é que a auriculoterapia ela teve um desenvolvimento muito significativo a partir da chamada vertente, que a gente vai chamar aqui de auriculoterapia francesa, que foi desenvolvida por um médico francês de nome Paul Noguer, que ele vai fazer relações neurofisiológicas a partir desse saber, dessa prática. Então, o que ele fez? Relativamente desconsiderou um pouco dos princípios filosóficos da medicina tradicional chinesa, sobretudo no que diz respeito aos 5 elementos, ao Yin e Yang, essas relações energéticas, e conduziu, sistematizou essa aurícula a partir dos saberes neurofisiológicos. Então, o que ele entendeu? Essa relação que o pavilhão auricular tem com essa dinâmica corporal. E depois a gente vai pensar um pouco nessa relação reflexa a partir desse microsistema. Então, se nós voltarmos lá na embriogênese, na formação nossa, a partir desse embrião, a gente vai entender que determinadas partes do nosso corpo foram formadas a partir de determinados tecidos. E aí esses tecidos e a sua remanescência, ela vai conter propriedades similares, essa familiaridade. Então, por exemplo, parte da minha orelha foi feita por um determinado tecido, enquanto outra parte foi feita por um outro folheto embrionário. E aí essa divisão, essa relação vai conferir ao estímulo de uma determinada parte uma percepção, um input sensitivo numa determinada parte do meu encéfalo, do meu cérebro, que vai evocar, como nós sabemos, uma resposta. Toda ação gera uma reação.
toda resposta, toda ação, todo estímulo gera uma resposta. Isso é um arco reflexo, inclusive, né? E aí essa resposta ela vai se dar não só nessa região que foi estimulada, ali no meu pavilhão auricular, mas também no meu sistema como um todo. Então, pessoas mais sensíveis, muitas vezes, ao estimular um ponto específico ali na minha orelha, eu já sinto quase que de imediato uma sensação, por exemplo, um peristaltismo intestinal, tá? E aí a gente entende que essa auriculoterapia, ela passa a ser contextualizada em uma dinâmica plural. Então eu posso partir de um contexto, de uma ideia mais tradicional, entendendo a auriculoterapia dentro de um contexto da medicina chinesa, dentro de uma relação da acupuntura, mas posso pensar na auriculoterapia na perspectiva de um diagnóstico, por exemplo, de uma técnica mais, por assim dizer, isolada dentro dessa relação de cuidado em saúde. E aí, nessa lógica, a gente tem que pensar quais são as raízes, as relações, as interconexões dessa prática. Como eu já havia dito, a auriculoterapia ela é um ramo dessa frondosa árvore que é a medicina tradicional chinesa. Apenas um ramo. Bem verdade é que há interconexões que vão subsidiando esse ramo, subsidiando essa área. Por exemplo, os estudos contemporâneos da neurofisiologia. Então, dessa relação, dessa estimulação que esse arco reflexo, né, que esse estímulo vai proporcionar à minha fisiologia geral como um todo. Nessa lógica, a gente entende que o professor Isao Yamamura ele vai falar que a medicina tradicional chinesa ela vai se basear em princípios filosóficos, bem como na observação dos fenômenos da natureza, nessa influência energética que esse ser humano possui e as relações internas e externas dessa relação energética. Já falamos aqui em outros encontros que o sujeito humano é, sem dúvida, um ser energético. Eu brinco que até Einstein fala isso ao relacionar a teoria da relatividade com massa, matéria e energia. Então, a energia ela é uma perspectiva da própria materialidade. Essa medicina chinesa ela vai contemplar não só essa relação energética, mas também uma relação astrológica, a compreensão do princípio do Tao. Na verdade, fala-se Dao, como se lesse com D, mas enfim, escrevemos Tao. E a própria ideia da dualidade energética. Essa nomenclatura chinesa foi muito feliz. A gente pode representar tudo na vida nesses opostos energéticos, que é o Yin e o Yang. Então eu posso pensar em sistema simpático-parasimpático, alto-baixo, dentro-fora, enfim, positivo-negativo. Então essa é uma nomenclatura oriental que vai ali mais facilmente exemplificar muito desse nosso funcionamento, de como é que a gente opera o mundo, como é que a gente opera a vida e as relações. Então, eu falo da auriculoterapia a partir da medicina tradicional chinesa, a partir da acupuntura, em função de ter uma formação em medicina tradicional chinesa. Embora, como eu já disse no início, a gente pode pensar na aurícula de forma um tanto quanto independente desse contexto. Embora, particularmente, eu pense que se empobrece um pouco a área, mas ainda assim os resultados eles são fantásticos e bem oportunos, bem interessantes. Por sinal, eu quero até já sugerir que a gente já comece, por exemplo, com a mão estimulando esse pavilhão auricular, numa lógica de, ao estimular essa orelha, eu estimulo todo o meu organismo. Então, enquanto você me escuta, que tal você com os seus 2 dedos, ou enfim, com seus vários dedos, estimular esse pavilhão auricular?
vai lembrar inclusive da sua mãe, da sua tia, da sua madrinha, que puxava a sua orelha. Então dá uma puxadinha aqui, por exemplo, para sentir um pouco o que é esse estímulo, como é que ele pode estar sendo trabalhado. Uma outra coisa que você pode fazer é com o movimento de pinça, literalmente pinçar e apertar essas várias regiões, tá? Eu quero que você o faça até que a sua orelha fique até relativamente vermelhinha e talvez até já possa acontecer um certo aquecimento. Então isso tudo, o chinês vai falar que onde vai o qi, onde vai a energia, vai shui, vai sangue. Então vai nutrir esse pavilhão auricular, o que está reproduzindo, repercutindo em todo o corpo. Você vai me falar isso ao final, se isso é verdade ou eventualmente mentira. Não creio que você chegará nessa constatação. Mas enfim, enquanto me escuta, estimula aí, sobretudo essa região, que é a região encefálica, o lóbulo da orelha, para estimular ali o seu cérebro a receber essa informação, a aprender e apreender esses conceitos aí, para ir agregar valor nas suas relações de trabalho. Então, entendendo isso e já estimulando essa orelha, a gente percebe que a acupuntura auricular é um outro nome da auriculoterapia, esse um pouco mais específico, feito, nomeado pelo acupunturista. É uma técnica cujo objetivo reforça os princípios da medicina tradicional chinesa como um todo, na perspectiva de harmonizar o que chama lá de Zangfu, que são os órgãos e vísceras, ou seja, ao se colocar agulhas ou outros instrumentos, a gente vai falar daqui a pouquinho, na orelha, eu vou trabalhar, na verdade, com todos os meus órgãos, todas as minhas vísceras, tá? E aí a gente vai estimular esses pontos que estão ali nesse pavilhão auricular, seja com a mão, seja com o toque, né, com a pressão, ou com algum outro instrumento que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí agora você provavelmente já perguntou, mas por que estimular esse pavilhão auricular? Por que mexer ali na orelha? Nós sabemos que nós temos a chamada teoria dos microsistemas, ou seja, são sistemas pequenos que refletem esse macrosistema. Isso é, inclusive, um princípio de Hermes Trismegisto, lá do Egito Antigo, que ele falava, o que está dentro é o mesmo que está fora, o que está no baixo é o mesmo que está no alto. E aí a gente pode ver a parte externa a partir, até troquei, desculpa, a gente pode ver a parte interna a partir dessa parte externa. Eu até coloquei isso só como um exemplo, como uma metáfora ali, um mapa de iridologia. Você vê ali no canto inferior da sua tela, no olho ali, né? Tem um profissional que chama iridólogo. Eu estou passando o mouse aqui, não sei se você consegue perceber. Mas aí eu faço uma brincadeira até mais simples que a iridologia. Por exemplo, da vozinha muito, muito sábia que pega no olho do outro sujeito lá e fala assim, nossa, menino, tá com tiriça, ou melhor, icterícia. Quer dizer que essa vozinha, ela vê a partir dos olhos um padecimento que está acontecendo lá no fígado. Ou seja, a parte interna, ela se mostra pelo externo. Esse é um princípio fantástico que é legal que você aprenda e apreenda. E aí, esse princípio, ele vai estar dentro desse pressuposto dos microsistemas. Ou seja, de um sistema pequeno, como é o caso das mãos, né? Como é o caso dos pés, como é o caso da orelha, entre outros. Lá na acupuntura a gente usa o pulso, usa a língua, enfim, usa o dorso, a relação abdominal. Existem vários microsistemas que refletem esse macrosistema, esse organismo como um todo. Ao estimular esse microsistema, nós temos uma resposta reflexa, uma ação, uma resposta, uma reação. Um estímulo, a resposta é dada. Isso você conhece aí, sobretudo ao lembrar do arco reflexo. Então, a própria reflexologia, não só dos pés, também coloquei um mapa de reflexologia dos pés, para que você perceba aí, a título de curiosidade. Mas a gente pode entender a auriculoterapia como uma reflexologia. Então, o estímulo que eu faço em determinado lugar
eu tenho uma resposta em outras relações. A partir disso, a gente entende essa relação em uma lógica de um paradigma complexo, de um paradigma ecossistêmico, de uma lógica holística, ou seja, integral, de um cuidado que perpassa não só num campo específico, especial, mas que resvala, que cresce, que transcende em múltiplas relações. E aí esses benefícios vários, advindos dessa estimulação específica, por exemplo, no meu pavilhão auricular, que a gente quer dentro desse contexto de cuidado. E aí nós temos aqui inúmeras explicações, me perdoe, para essa relação desse microsistema. Não é aqui o meu objetivo, nessa aula pequena, exemplificar tudo, mas está aí um convite para que você conheça essa técnica. Não só faça ali massagens, estimulações na sua própria orelha, mas passe a utilizar essa técnica dentro de um contexto complementar de cuidado à saúde. Nós sabemos que, por exemplo, a Secretaria Municipal de Goiânia oferece para o seu quadro formações muito interessantes, por exemplo, em reflexologia. Então, que tal conversar aí com os gestores para solicitar uma formação dessa, para agregar cuidado aí para os nossos sujeitos, aí, para os nossos coletivos. E aí, dentro dessa formação, a gente aprofunda aí as explicações dessa relação. Hoje, a neurofisiologia nos explica maravilhosamente bem como é que essa relação acontece. Então, antigamente falava, fulano, é efeito placebo, tem que acreditar. Ele diz, não acredite, não precisa acreditar em nada. Você vai vivenciar a técnica e vai ter resultados seguramente em relação a essa estimulação. Uma das explicações, das justificativas desse efeito, dessa resposta, se dá lá, como eu havia dito, lá na embriogênese. Então, partes específicas da minha orelha, elas foram geradas a partir desses folhetos embrionários. E a estimulação em determinadas regiões vão conferir, eu tenho um slide melhor sobre isso, vão conferir a esse organismo uma resposta nos órgãos específicos que foram ali trabalhadas. Então, pontos, eu vou passar o mouse aqui para que você perceba, pontos específicos dessa orelha vão evocar respostas em regiões específicas desse encéfalo, desse cérebro, as quais desencadearão respostas em todo o meu organismo. E são essas respostas que vai nos trazer um benefício muito interessante. Lembra daquele médico francês que eu havia dito que fez uma vertente que a gente chama de auriculoterapia francesa? Inclusive, eu pouco mencionei sobre isso. Hoje, atualmente, há algumas, entre aspas, escolas de trabalho dentro da auriculoterapia. Basicamente duas. Nós poderíamos eventualmente colocar uma terceira ali como uma mistura dessas duas primeiras. Então a gente falaria numa escola francesa de auriculoterapia, que ela é essencialmente neurofisiológica, ela parte de um saber nosológico, de um saber médico, para conferir isso aí. Nós temos ali a auriculoterapia chinesa, que vai se pautar nesses saberes tradicionais, nessa relação energética, nos meridianos energéticos, e temos ali, por que não dizer, aí, uma escola brasileira, que é um pouco, vai beber na fonte ali dessas duas primeiras escolas, para tratar, para cuidar, então, dentro de uma lógica de cuidado miscigenado, por assim dizer, mesclando, bem a cara do brasileiro mesmo, né? Mesclar um pouquinho esses vários saberes dentro dessa lógica. Mas olha só, para sua curiosidade, você percebe no formato da orelha, ela vai lembrar um feto, inclusive na sua posição fetal, né? Fletido, com a cabeça para baixo, e aí você percebe no lóbulo da orelha essa relação encefálica, e aqui todo o corpo dessa criança, desse bebezinho, né?
desse feto se desenvolvendo. E aí você percebe, a partir dessa cartografia do Paul Noguer, esse médico francês, que nós temos aqui uma região encefálica, uma região torácica, uma região abdominal, uma região de membros superiores e inferiores aqui, tá? Bem como a região da coluna como um todo, aqui descrita. Logo, você consegue perceber de modo bem simplista que, tendo eu um problema cardiorrespiratório, essa vai ser a região de eleição para que eu faça as minhas estimulações. E mais uma vez eu posso estimular com a própria mão, posso estimular com instrumento, uma pinça, posso colocar uma agulha, e aí nesse caso eu devo ser um acupunturista para fazê-lo, né? Mas posso colocar uma esfera, um cristal, uma semente de mostarda, por exemplo, alguma outra semente específica para fazer essa estimulação, essa massagem. E aí, uma formação simples de auriculoterapia já me permite lançar a mão desses instrumentos mais fáceis, mais seguros para minha utilização. E aí você percebe mais uma vez essa figura aí, mostrando essas regiões que são trabalhadas e essas relações reflexas, porque ela vai, como o nome está dizendo, ela vai refletir, tal como um espelho, essas relações corporais nesse microsistema. Então, ao trabalhar nesse microsistema, no pavilhão auricular, eu tenho uma resposta em todo o meu organismo aí e te desafio a sentir, a perceber isso aí. Enfim, nessa lógica, quais métodos a gente utiliza, a gente tem para fazer essa estimulação? Temos ali a inserção da agulha, a agulha filiforme, a agulha de acupuntura como de modo específico, e aí isso é feito pelos acupunturistas. Nós temos também o chamado estímulo semipermanente, quando a agulha ou um outro instrumento é mantido nesse pavilhão auricular por alguma coisa em torno de 7 semanas. Usualmente eu falo até mais do que... 7 dias, tá? Normalmente eu falo até mais, até próximo a 2 semanas, esse estímulo fica ali. Então, a gente pode utilizar esferas, nós temos inúmeras esferas de metal, de cristal radiônico, enfim, várias possibilidades. Nós temos agulhas semipermanentes, nós temos agulhas intradérmicas, agulhas de Jacobani, nós temos a moxa, o moxa-bustão, que é o aquecimento com bastão de moxa, que normalmente é um bastão de Artemisa, então temos uma moxa específica para fazer o aquecimento nesses pontos. Não é muito usual fazê-lo, na China é mais comum fazer isso, tal como a sangria, aqui a gente não utiliza muito essa técnica, mas lá fora, nos países orientais, é muito comum fazê-lo. Eu tive a oportunidade de estudar na China, vi bastante isso acontecendo lá. Podemos utilizar a eletroacupuntura, o laser, a terapia com injeção, isso já é uma formação específica. As pessoas têm discutido muito isso, né? A aplicação de algumas substâncias. Não é a minha formação, não é a minha prática, mas há estudos que já relatam um pouco sobre isso. A cromoterapia, a utilização das cores, né? A magnetoterapia e a massagem, que eu estimulei, que eu sugeri que você fizesse aí, até para que você fique mais acordado, mais desperto aí, recebendo então essas informações. Talvez antes de falar das contraindicações, falar das indicações. A auriculoterapia é indicada para praticamente tudo, entendendo o sujeito nessa relação de um cuidado integral, holístico, até porque as contraindicações elas são bastante relativas. Não há uma contraindicação assim, absoluta que vá negar a técnica, desde que ela seja feita dentro dessa lógica, desse cuidado, dessa relação, dessa indicação. Né? Mas então, enquanto contraindicações relativas ou quase que absolutas, enquanto uma contraindicação absoluta, eu diria só o último item aí, uma inflamação, uma infecção na orelha, que nesse caso vai contraindicar a inserção, a estimulação em cima daquele ponto. Ainda assim, na China, alguns o fazem.
Aqui a gente contraindicaria colocar uma agulha no ponto ali, naquela hora, enquanto processo agudo de um processo inflamatório, tá? Ainda assim, nós temos algumas outras contraindicações relativas, por exemplo, a mulher gestante. Aqui a gente sabe que a informação, o conhecimento é poder, e muitas vezes se colocam determinados medos para que a gente não se aproprie, não se enverede nessas técnicas. A relação da gestação qual é? Já discutimos algumas vezes. Gestação não é adoecimento, então a mulher está apta a fazer praticamente o que ela quiser. A questão é, muitas vezes a gente não deve estimular algumas regiões, como por exemplo a relação abdominal dessa mulher, e digo isso via a auriculoterapia, para não estimular uma região, um lugar que eventualmente não precisava ser estimulado na hora naquela área. Outro detalhe, se porventura Deus nos livre e livre essa mulher, alguma coisa ruim aconteça, essa gestante vai culpar aquilo que diferente ela fez e eventualmente foi a auriculoterapia. Então, provavelmente essa aurícula não teve um efeito significativo, mas como essa pessoa passou mal, ela pode eventualmente culpar a aurícula, acreditando que foi de fato a aurícula culpada desse problema. Ainda assim, a gente considera a gestação, sobretudo ali no primeiro e no último trimestre, como uma contraindicação relativa, e aí em todos os trimestres não há de se estimular pontos relativos a essa gestação, como por exemplo a região do útero, a região abdominal. Agora, por exemplo, nada impede que eu vá estimular, por exemplo, pontos encefálicos dessa mulher. Nada impede que eu vou estimular outras regiões que não dizem respeito a esse problema. Tá? Uma outra contraindicação relativa para o uso são pacientes com baixa energia, pacientes desnutridos, baixa resistência física, pacientes debilitados ou hipotensos. Esses pacientes devem tomar cuidado para não usar muitos pontos auriculares, nem para que se faça estímulos muito fortes. Por qual motivo? Esse paciente ele pode ter um desconforto, algum efeito ali colateral dentro dessa lógica, como por exemplo uma hipotensão, uma pré-síncope. Então, ao se mobilizar a energia desse sujeito, à medida que esse sujeito não tem essa energia prévia para ser trabalhado, ele pode gerar ali um certo desconforto, uma tontura, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? A partir disso, entendendo ali para que eu uso e por que eu não devo usar ou usar com mais cuidado, a gente passa a entender que a auriculoterapia ela tem, na verdade, mais vantagens do que desvantagens. Por exemplo, ela é de extremamente fácil aprendizagem. O tratamento ele é rápido, eficaz e seguro. O manejo é muito fácil e é bastante econômico. Então, utiliza tecnologias leves para fazê-lo. Então, não há grandes gastos, um custo econômico muito significativo. Não tem efeitos secundários deletérios, as pessoas dificilmente passam mal, assim, dificilmente sentem um desconforto em relação a isso. Já vi me reclamar de algumas dores, eventualmente. Talvez algumas vezes a cabeça dá um certo desconfortozinho, mas são coisas passageiras e eventuais e que você, retirando o estímulo, a agulha ou a esfera que está ali, esse efeito já passa. E, inclusive, eu até prefiro que isso aconteça àquele que reclama que não sentiu nada. Então, eu prefiro que se sinta alguma coisa, ainda que um desconforto, do que não sentir nada, o que é bastante raro de acontecer, inclusive. A aurícula, muitas vezes, é utilizada como complemento à acupuntura sistêmica, e aqui a gente oferece a aurícula, na verdade, enquanto complemento ao trabalho seu, ao trabalho psicoterápico, ao trabalho da educação física, ao trabalho da enfermagem, da medicina, da fisioterapia. Então eu posso agregar a esse trabalho prévio um suporte da auriculoterapia para reforçar esse treinamento, essa atividade, dentro desse contexto ampliado de cuidado da saúde. Além dessa relação analgésica, anestésica que a auriculoterapia pode também nos ajudar. E aí você poderia me perguntar, mas professor, vem cá,
como é que eu entendo, como é que eu vou selecionar esses pontos, né? Em qual lugar da orelha eu vou colocar, eu vou fazer massagem, como é que a gente faz? Obviamente isso vai depender a parte de uma formação em auriculoterapia. A gente não tem tempo suficiente para falar disso aqui, né? Temos inclusive essas formações em alguns espaços, mas a grande questão é pensar, por exemplo, eu tenho ali, como eu já havia dito, né, uma região que diz respeito ao meu tórax, lá no meu pavilhão auricular. Então eu tenho um problema cardiorrespiratório, vou trabalhar com pontos nesse tórax, em região do meu coração e em região do meu pulmão, tá? Por exemplo, eu posso trabalhar também dizendo respeito a esse elemento afetado. Então, a medicina tradicional chinesa, ela fazendo uso de o que eu poderia vieram a chamar no futuro ali de uma tabela periódica, ela quis pensar quais elementos compõem a vida e descreveu a priori em 5 elementos: terra, fogo, madeira, enfim, água, metal. E aí cada elemento tem órgãos e vísceras relacionados. A partir disso a gente tem relações inúmeras a esses elementos, emocionais, enfim, muitas outras. E aí a gente pode trabalhar a partir dessa ideia desse elemento. Então o sujeito tem uma alteração que é própria do fogo. O fogo, por exemplo, a gente sabe que rege o coração, a circulação. Então eu tenho um problema circulatório, eu tenho um problema cardíaco, vou trabalhar esse elemento do fogo. Então lá na minha orelha eu pego elementos que dizem respeito, eu pego pontos, regiões, zonas que dizem respeito a esse elemento fogo. Tudo bem? Por exemplo, nesse elemento fogo, nós temos enquanto órgãos e vísceras acopladas o coração e o intestino delgado. Então eu posso pegar ponto do coração, mas posso também pegar ponto do intestino delgado para ter uma resposta nessa relação global, que é a minha queixa a priori, dizendo respeito ao meu aparelho cardiovascular, por exemplo, tá? E aí entra a mesma lógica desse acoplado, né? Eu posso pegar tanto o coração quanto o intestino delgado, tá? Posso pensar na função, bem como a patologia. Então, por exemplo, eu tenho uma alteração no fígado, numa hepatite. Então, pego ali um ponto relacionado ao meu fígado, que diz respeito a esse problema lá que me gerou essa hepatite. Ou seja, posso também pensar na função que esse fígado desempenha na minha fisiologia. E não preciso nem pensar numa fisiologia chinesa, que até não vai desrespeitar muito a neurofisiologia, a fisiologia normal nossa. Mas, enfim, pensar o que esse fígado desempenha ali, por exemplo, na produção da bilis, e pensar uma alteração que eu venha sofrer com isso, eu posso estar punturando o ponto do fígado em relação a isso, tá? Os 5 movimentos, nós já falamos um pouco sobre isso, ao pensar no elemento afetado lá em cima, e, por fim, pensar nos chamados pontos ASH, ou pontos reativos, ou seja, pontos de dor, pontos que evocam uma resposta ali no meu pavilhão auricular. Diz o médico tradicional chinês que o corpo nosso ele é perfeito. Eu posso chegar a apertar tudo ali que não tem dor. Só vai ter dor quando houver um desequilíbrio, uma estase, um bloqueio, tá? E esse bloqueio, essa estase, essa alteração energética, ela vai se mostrar em múltiplos lugares, inclusive nos microsistemas. Então, essa alteração que eu tive lá no meu fígado, lá no meu estômago, lá, enfim, onde quer que seja, na minha coluna, enfim, vai se mostrar no meu pavilhão auricular. Então, eu vou apertar determinados pontos, esse ponto que diz respeito ao meu problema, ele vai estar mais sensível. Alguns dos nossos pacientes falam assim, não, doutor, você apertou mais forte. Não, não apertei mais forte. É aquela região que estava mais reativa. E aí eu posso, com a minha estimulação, colocar ali nesse ponto e aí vou esperar uma resposta dessa relação como um todo. Tudo bem? Bem, aqui eu faço uma propaganda do mapa do professor Enomoto. Esse mapa auricular você encontra aí nas principais livrarias, nas lojas que vendem produtos de acupuntura, de saúde.
E aí esse mapa, ele vai exemplificar nessa cartografia aí, mostrando os principais pontos que eu tenho do meu corpo inteiro, impressos, demonstrados nesse pavilhão auricular. Eu vou passar o mouse aqui, você consegue ver, por exemplo, ó, aqui no lóbulo, eu havia colocado ali pontos dessa região encefálica, né, como um todo. Olha aqui no meu tórax, por exemplo. Olha só, ponto do coração, ponto do pulmão, por exemplo, ou dos pulmões, claro, né? Até porque são dois. Aqui nessa região mais mediana, nós temos pontos do estômago, do fígado, do pâncreas, do baço, toda essa relação intestinal. Olha a minha coluna, por exemplo, aqui, ó, coluna cervical, coluna torácica, tá? Então, de fato, é uma riqueza muito grande de relações que essa auriculoterapia pode contribuir para esse cuidado, né? Aqui eu tenho um outro mapa, uma relação cartográfica desses pontos, muito parecida, talvez não tão bonita como aquele primeiro que eu mostrei. E aí já finalizo aqui esse encontro nosso. Tenho aí uma sugestão de leitura para que vocês possam estudar um pouquinho mais sobre esse processo. E aí oriento que vocês prescrevam, sugiro que esses nossos pacientes busquem atendimento aí com a auriculoterapia, bem como para que vocês se apropriem dessa técnica, né? Estudem mais demoradamente, façam aí formações na auriculoterapia para que vocês possam complementar esse cuidado terapêutico via esse microsistema, essa relação reflexa, agregando valor aí ao seu cuidado, seja ele da área que você desempenhe, dentro da fisioterapia, da psicoterapia, da enfermagem, da educação física, como um todo, tudo bem? Aí tem o meu contato pessoal, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, tenham alguma dúvida, queiram dialogar sobre essas relações. E estamos aqui na telemedicina, na telesaúde, disponíveis para dialogar, para conversar, para trocar sobre essas relações, tudo bem? Espero a dúvida de vocês nesses vários canais, sejam muito felizes e, enfim, um bom cuidado, saúde e paz a todos, obrigado.